mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, estamos dando continuidade com a nossa série Eventos Finais da Profecia da Bíblia. E desta vez estamos na nossa sexta lição, que tem como tópico o mandamento perdido. Olha, nós ontem falamos acerca dos 10 mandamentos, mas hoje vamos ver, tem um mandamento que se perdeu ao longo da história e nós vamos saber qual é esse mandamento e como é que se perdeu. Nós temos visto nos dias anteriores que Satanás está em luta contra a lei de Deus, está em luta contra o povo de Deus. E ele criou rebelião no céu, o que trouxe muitas catástrofes no mundo, conforme nós presenciamos nos nossos dias. Olha, e vimos também que ele tem uma estratégia secreta, cuja estratégia é fazer com que todo mundo transgrida a lei de Deus, segundo o Apocalipse 12, versículo 9. Mas para sabermos qual é o mandamento que ele odeia tanto, vamos voltar para o início, no momento em que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, ou seja, versículo 1, nos é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. E nós já sabemos que no primeiro dia criou Deus a luz, no segundo dia criou a atmosfera, no terceiro dia criou a vegetação, no quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia criou os animais aquáticos e também as aves, e no sexto dia criou os animais terrestres e assim como os seres humanos. No sétimo dia ele descansou, havia terminado de fazer toda a obra da criação e ele tornou esse dia um dia especial. Ele abençoou o dia do sábado, o sétimo dia, e o santificou. Nós encontramos essas palavras em Gênesis 2, versículo 2 e 3. Ele tornou aquele dia um dia especial e santo. Olha, esse dia foi tão importante que Deus viu ser necessário colocar na lei dos 10 mandamentos. E é justamente o quarto mandamento, que diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, pois em 6 dias o Senhor Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então nós encontramos aqui este mandamento, no qual Deus ordenou que se observasse o dia do sábado. Qual é o propósito deste dia? Por que Deus colocou este dia para ser guardado como um dos mandamentos? Ezequiel capítulo 20, versículo 20, nos dá a resposta a respeito disso. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, o propósito do sábado é que ele serve de sinal, de memorial da criação. Sempre que você puder santificar o sábado, então você é levado de volta a reconhecer que houve um Criador. Então Deus estabeleceu o sábado como memorial de ligação entre o ser humano com ele como Criador. Olha, Satanás odeia muito este mandamento. Ele odeia porque o mandamento é o único mandamento que define Deus dentre os 10 mandamentos. É o único mandamento que mostra Deus como Criador. O que Satanás não quer, porque ele quer tomar o lugar de Deus. Por isso ele tenta de tudo para que as pessoas possam esquecer este mandamento e possam apagá-lo no meio dos 10 mandamentos. Essa é a estratégia secreta que ele tem. Fazer com que você e eu possamos de qualquer forma transgredir um dos mandamentos. E se você ler em Tiago 2, verso 10, há de notar que a Bíblia diz que qualquer um que guarda a lei, mas transgride um só mandamento, torna-se culpado de todos os mandamentos. E isso é óbvio. Qualquer criminoso que comete 2 crimes e qualquer criminoso que comete 100 crimes, os 2, quando forem pegos, vão parar na cadeia. Então, todos são transgressores, não importando o número dos crimes cometidos. É o mesmo que acontece nos mandamentos de Deus. Daí que muitas pessoas hoje não se interessam com a santificação deste dia. Fazem seus negócios, fazem festas, fazem encontros de família e de amigos nos dias de sábado. Olha, este dia é um dia que Deus santificou para adoração. Que dia é o sábado, afinal de contas? O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 10, diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas a pergunta ainda surge: qual é o sétimo dia na semana? Como vamos saber qual é o sétimo dia? Porque se eu começo a contar em qualquer dia, é de apanhar uma sessão de 7 dias. Então, qual é o sétimo dia? Quando nós vamos ao dicionário, nós vamos encontrar sétimo dia é definido como sábado, o sétimo dia da semana. Além disso, no mundo existem cerca de 108 línguas, em cuja palavra para sétimo dia é sábado, ou uma palavra equivalente a isso.
Nós encontramos isso em português como sábado, Sabbath em inglês, Sabaton em grego, Shabbat em hebraico e muitas outras línguas que têm essa definição, ou seja, que se expressam assim para referir-se ao sétimo dia da semana. Mas não devemos somente depender da língua ou talvez dependermos do dicionário. Nós precisamos ter fatos bíblicos. O livro de Lucas, capítulo 23, versículo 52, descreve o cenário do dia em que Jesus morreu. Algo que é celebrado hoje no mundo cristão como sendo o dia da Páscoa. E a Bíblia, no versículo 52, diz: este homem foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escavado na rocha. Era dia da preparação e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galileia seguiram-no, viram o sepulcro e como seu corpo havia sido depositado ali. E elas voltaram e prepararam perfumes e especiarias e no dia do sábado descansaram conforme o mandamento. E no capítulo 24, versículo 1, diz: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, trazendo as especiarias que haviam preparado. E aí, quando você continua a ler, há de ver que quando elas chegaram lá, não encontraram o corpo de Jesus, porque ele havia ressuscitado. Olha, voltando para a natureza dos eventos, a Bíblia nos mostra que Jesus morreu num dia de preparação. E nós sabemos que Jesus morreu numa sexta-feira, aquela sexta-feira santa. Então, a Bíblia diz que essa sexta-feira era dia de preparação. Era preparação para o quê? Justamente para o dia do sábado. Por isso que a Bíblia diz que no dia do sábado elas descansaram e no domingo de manhã é quando elas foram com as especiarias preparadas. E a Bíblia diz que esse dia que elas foram com as especiarias é o primeiro dia da semana. E quando você começa a contar do domingo, na verdade, o sétimo dia da semana é o sábado. Esse é o conceito bíblico e esse também é o conceito da maior parte das línguas que existem no mundo. Por que muitos cristãos transgridem o sábado e guardam o domingo, então, se for assim? Será que Jesus mudou o sábado? Claro que não. Jesus Cristo é-nos dito no livro de Lucas 4,16 que foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia do sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus Cristo guardava o sábado como seu costume, ou seja, como seu estilo de vida. Ele guardava o sábado. E também os seus discípulos. Há quem diz que, olha, Jesus guardou porque era judeu, mas depois da sua morte os seus discípulos mudaram de sábado para o domingo. Mas a Bíblia não tem nenhuma confirmação disso. Lamento informar. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 42 a 44, diz-nos, falando acerca dos gentios, nos quais Paulo pregava em Éfeso, diz que os gentios suplicaram-lhe que estas mesmas palavras fossem pregadas no sábado seguinte. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se congregava para ouvir a palavra de Deus. Olha, por que é que eles pediram que ele voltasse no sábado seguinte? Se eles eram já guardadores do domingo, como cristãos, então por que não disseram volta amanhã? Justamente porque eles não guardavam o domingo, mas guardavam o sábado. Até porque o livro de Atos registra 84 vezes que Paulo teve reuniões no dia do sábado. No livro de Mateus 24, versículo 20, Jesus, falando dos sinais dos tempos, ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no dia do sábado. Ele estava falando do momento da destruição do templo em Jerusalém. E esse evento decorreu no ano 70 da nossa era, quase 35 anos mais depois de Jesus ter voltado para os céus. E ele ainda, sabendo que esse evento ocorreria no futuro, esperava que os seus discípulos guardassem ainda o dia do sábado. Por isso disse, orem para que quando chegar essa destruição, não calhe no dia do sábado. Existem 4 mentiras que são proferidas quando se trata do dia do sábado. A primeira mentira é de que o dia do Senhor é o domingo. E as pessoas que advogam isso, eles aplicam Apocalipse 1, verso 10, onde diz, estive em espírito no dia do Senhor. E aí, em algumas Bíblias, você encontra uma nota de rodapé onde eles põem, isto é, domingo. Mas, na verdade, não é o conceito bíblico. Qual é o dia que a Bíblia reconhece ser o dia do Senhor? Em Marcos 12, versículos 27 e 28, diz, portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Até porque o livro de Êxodo também fala claramente de que o sábado é do Senhor teu Deus. O 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. A segunda mentira que o inimigo espalha nas pessoas é que o sábado foi feito para os judeus. Muitos dizem que o sábado é uma lei judaica. Olha, amigo, a Bíblia está clara em Marcos 2, 27. Diz, Jesus lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado.
Veja, Jesus não disse foi feito por causa do judeu, mas sim foi feito por causa do homem. E quando você volta para trás e vê a instituição do sábado na criação, há de notar que não havia nenhum judeu na criação. Pelo contrário, era Adão e Eva, os primeiros seres humanos a serem criados. E os judeus surgiram 2.500 anos mais tarde. O outro grupo é daqueles que dizem que qualquer dia serve. Mas, meu irmão, quando nós vamos para Gênesis 2, versículo 3, nós encontramos algumas características que descrevem o dia do sábado. Diz: abençoou Deus o dia do sábado e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Nós encontramos também em Êxodo 20, versículo 11. Olha, 3 coisas Deus fez no dia do sábado que não fez nos outros dias. Ele abençoou, santificou e descansou. Então, não importa você escolher teu dia, querer fazer parecer que é o dia santo. Existe um dia que Deus já santificou. Existe um dia que Deus já abençoou. E existe um dia no qual Deus descansou. Esse dia que Ele te manda você também descansar e estabelecer esse vínculo de comunhão com Ele. Outra parte é daqueles que dizem que o sábado já se perdeu. Como é que vamos saber se o sábado que nós guardamos hoje, ou que nós hoje chamamos de sábado, é o próprio dia que Jesus e os seus apóstolos guardaram? Na verdade, se o sábado tivesse se perdido ao longo da história, poderia pelo menos ter algum ponto de partida de como é que se perdeu. Olha, de Adão para Moisés, o sábado não se perdeu, porque Deus instituiu na criação e no tempo de Moisés, ele mandou, escreveu na sua lei. De Moisés para o período dos profetas também não se perdeu, porque os profetas vieram de novo pregar a favor do sábado. Dos profetas até Jesus também não se perdeu, porque Jesus também aparece lá guardando o sábado. E de Jesus para os apóstolos também não se perdeu, porque eles também continuaram guardando o sábado. E hoje ainda temos judeus ortodoxos que eles, desde toda a história da sua vida, vivem guardando o sábado. E isso é um contexto histórico. Nunca se perdeu o sábado de verdade. Olha, um outro versículo tão claro que nos mostra acerca da perpetuidade do sábado é Isaías 66, versículo 22 e 23. Porque assim como os novos céus e a nova terra que é de criar permanecerão diante de mim, diz o Senhor Deus, desde um sábado até o outro, toda a carne virá e se prostrará diante de mim, diz o Senhor. Um padre chamado Tim Wright, um cardeal, ele deu um desafio. Ele disse assim: mas o domingo não é o sábado. Todo aluno sabe que o domingo é o primeiro dia da semana. Tenho oferecido repetidamente $1.000 para qualquer que me provar pela Bíblia somente que o domingo é o dia de guarda, mas ninguém veio reclamar o dinheiro. Por que você acha que as pessoas não foram reclamar? Justamente porque não tem nenhum versículo na Bíblia. Então, querido amigo, de acordo com essa lição, você está notando, ou você está seguindo a Bíblia, a vontade de Deus, ou você está seguindo tradições de homens. Lembre-se, Satanás perdeu o céu por transgredir a lei de Deus. Adão e Eva perderam o jardim do Éden por transgredir a lei de Deus. Agora é você e eu agora. Você vai obedecer ou desobedecer a Deus? Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você precisa saber que o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos esses dias são dias de trabalho normal, mas o sábado é um dia para você recordar, para você lembrar e santificar esse dia, para você entrar em comunhão com Deus. A Bíblia é clara: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E Satanás está lutando, coagindo todo mundo para transgredir este dia que tem a marca de Deus. E Jesus, no livro de João 14, versículo 15, ainda continua. Diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu sei que você ama Jesus. E hoje te convido você para que tome uma decisão agora de começar a guardar também este mandamento que você transgredia. Se esse for o teu desejo, vamos orar juntos. Eu vou orar, você também vai orar, pedir forças a Deus para te ajudar sobre como guardar esse mandamento. Oremos. Nosso Deus do céu, viemos diante de Ti nesta hora. Pedimos para que o Senhor nos tome pela Sua mão e nos ajude a sair, Senhor, das nossas tradições antigas e olharmos, Senhor, para a Sua palavra e guardarmos a Sua lei para que possamos estar em perfeição e possamos estar, Senhor, no lugar daqueles que herdarão o Teu reino. Ajude-nos, porque por nós, Senhor, somos incapazes, mas o sangue do Teu Filho derramado na cruz nos dá o poder. Esteja conosco, nos acompanhe. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém.